Aquelas que ficam arrumando o cabelo. Boa noite. Aí fica na página, a pessoa assim, arrumando. Oi, oi. Oi, Carol Melo, maravilhosa. Tudo bem? Opa, peraí. Aí. Ei, tudo bom? Tudo bem, Gi? Prazer, que bom estar aqui com você. Prazer. Que bom, eu tô muito feliz que você tá aqui. Ah, Ah, eu eu tô também. escutando a minha voz. Peraí, deixa eu baixar um pouco que eu acho que dá um eco, peraí. Vê agora, peraí. Oi, oi, oi. Fala agora, Oi, melhorou? oi, oi, câmbio, câmbio. Oi. Não, tá bom. Melhorou? Aham. Ah, legal. Pronto. Ai, E aí, Thiago. poxa, que bom, viu, estar aqui com você. Foi uma grande honra receber esse convite. Quando eu vi, falei, nossa, que Nossa. legal. E aí fui até dar uma olhada, porque eu tô andando meio desconectado, assim, entre demandas aqui, trabalhos, acaba que a gente não consegue acompanhar e não tinha. Não sabia, na verdade, que você tinha sido mãe recentemente. Daí eu falei, nossa, que incrível, né? Parabéns, a primeira coisa, e assim, Obrigada. sinta-se fortemente abraçada, que eu sei Obrigada. que esses primeiros meses às vezes podem ser bem desafiadores, né? Ui, não, imagina, com pandemia, então, Coisa pouca. no mínimo inusitado. Que loucura, né? Tiago, me conta. Eu comecei, sabe, a ver tudo. Eu falei, gente, que trabalho lindo que você faz, né? É um trabalho muito, muito forte, assim. Seu trabalho, ao meu ver, assim, melhora a sociedade, né? É um, Poxa, é um trabalho muito forte, muito potente para a sociedade, né? E eu queria saber como que veio esse movimento dentro de você para exercer esse papel tão importante. bom. Poxa, muito obrigado. Fico muito feliz que meu trabalho chegue assim até você. Muito. É porque é feito realmente de coração e movido por coração, né? Movido por um sentimento que chegou até a mim depois que a minha filha nasceu. Então eu falo que o fato de estar aqui conversando com você hoje é justamente porque eu sou pai, né? E o quanto a paternidade, ela, assim como o puerpério, chegou abalando todas as estruturas da minha vida. E como isso também trouxe uma oportunidade para novos caminhos, tanto pessoais, né? Então essas próprias transformações que ocorreram na minha vida de forma pessoal, enquanto homem, enquanto pai, mas também profissionalmente. Então, o projeto Homem Paterno, vi, né, pessoas perguntando, quem é ele? Meu nome é Tiago, eu Ah, sou, né? Meu desculpa, nome é então se apresente, por favor. Meu nome é Tiago e eu sou idealizador do projeto Homem Paterno, sou naturólogo. E o projeto Homem Paterno tem como principal objetivo oferecer suporte, orientação e acompanhamento para homens tentantes, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto e também para o puerpério. Então, meu foco de atuação é com homens, especificadamente dentro desse período, né, de olhar para um lugar onde, pelo menos eu, enquanto estava vivenciando a gestação e o início da minha paternidade, não tinha realmente conteúdos, suporte e outras pessoas que comentassem o que estava acontecendo ou como que qual é o lugar do homem dentro desse período, o que acontece com o cara, né? Como que ele pode realmente ocupar esse lugar da melhor forma possível. Uhum. Então, enfim, o projeto Homem Paterno ele vem justamente para estar dando as mãos e abraçando realmente homens que estão aí entrando nesse universo, nesse novo ciclo de vida que é altamente desafiador, mas também pode ser igualmente transformador. Vai depender de como que cada homem experiencia, né, essa paternidade. Você acredita que
naturalmente, o homem, quando ele se vê pai, ai meu Deus, sou pai agora, você acha que ele exerce, ele repete o pai que ele teve? Ah, eu acho que sempre quando o homem pergunta, Tiago, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? No meu entendimento, é justamente fazer isso, fazer uma reflexão de quem são as minhas referências paternas, da onde eu vim, questionamentos existenciais mesmo, né? Quem são minhas referências? Quem é meu pai? Ou quem é essa figura que representa, essa figura Aham, paterna? Onde ele estava? Qual é o lugar que ele ocupava? Porque justamente a tendência, principalmente quando nós nos deparamos com cenários desconhecidos, é repetir o que nos foi entregue. E o aham. simples fato de estar vivo aqui valida o que foi feito. Então, facilmente eu posso cair num lugar de repetição de padrões, tanto os positivos, mas também os negativos. Então, eu acredito que sim. Não é determinante, né? Então, Alexandre Coimbra mesmo me fala, né, nós temos, se nós determinarmos, se entendermos que as referências paternas são determinantes para a nossa paternidade, a gente vai estar negligenciando, né, a nossa capacidade de se reinventar, que eu acho que é a coisa mais linda, né, da humanidade, enquanto ser humano. Então, sim, né, temos que honrar, me atravessa minhas referências paternas, mas é a partir dela, de olhar para elas, para as coisas positivas que foi me entregue e as negativas, que eu vou me reinventar e construir uma nova paternidade. Mas no meu dia a dia, às vezes eu vejo, né? Falas, né? Ai, meu Questionamentos, mas pai! estar se policiando, né? Tipo, ó, quando, nossa, ai que maravilha que meu pai é puta, nada a ver isso aqui, né? Tipo, Porque agora ainda mais se você levanta índice, né? O que tem de mãe solo, sim, e isso tá na nossa história, né? Não é de hoje. Infelizmente é uma loucura. acho que Por que que você acho acredita? que é um quarto, né? Um quarto das mães no Brasil, se eu não me engano, são solos, né? Então, assim, 20, 25% das Não é famílias. mais? Das fami é, e tem ainda uma porcentagem que é um lugar ainda que existem poucas estatísticas, que são as mães, mesmo casadas, mas que também vivenciam uma Sim, maternidade que solo, aí é uma né? tristeza. Daí a gente Não sei o que é passa, pior, né? Que são é, os pais, não é mãe solo, o pai tá ali, presente fisicamente, mas não tá exato, participando, né? E por que exatamente, você exatamente. acredita? Qual é o gap que entra? Você acha que Sim, o machismo é um ponto muito que ajuda? O que... com certeza, com certeza. Eu acho que a gente vem aí de uma estrutura, sim, que é patriarcal, que é machista, e que, no meu entendimento, que me atravessa também, então me reconheço enquanto machista, né? Então Não, acho que o eu também sou processo machista, é muito né? Então doido. acho que A gente tá num momento exato. de reeducação. Várias coisas que E eu eu sempre vejo falo, cara, lá. antes de sermos pais, somos homens. Então vamos olhar para isso, para a partir desse olhar a gente criar uma paternidade, mas é justamente porque esse patriarcado ele nos atravessa e ele pode realmente nos induzir a seguir alguns caminhos. E eu vejo da seguinte forma: vocês mulheres, dentro de um movimento cada vez mais forte, né, de empoderamento, que já vem de décadas, de séculos, talvez, em alguns lugares, ah, ah, buscando realmente ocupar os lugares que vocês, mulheres, sempre deveriam ocupar, enfim, que está no direito de vocês enquanto seres humanos, enquanto seres que realmente podem fazer o que quiser. E nós, homens, buscamos, maior parte de nós homens, sustentar, né, um padrão que já está determinado e de nenhuma forma a gente quer abrir mão. Então, não quero abrir mão, né, de ser o provedor, não quero abrir mão, né, de ser esse cara macho, comedor, que realmente quer seduzir e que está sempre em busca de uma autoafirmação enquanto homem.
Então, a gente está falando aí de um descompasso muito grande. É. E talvez exista, e essa é a minha percepção, uma dificuldade de reconhecer e de legitimar esse movimento de vocês. Então, quando o homem se depara com uma maternidade, onde a mulher tem um filho e descobre que provavelmente o amor da vida, né, o amor da sua vida não é mais o parceiro, o namorado, é essa criança, e Isso esse cara existe muito. começa a se ver, opa, eu não sou mais o protagonista dessa relação, como sempre me ensinaram, como eu fui Aham. educado, né? Qual é o meu lugar nesse novo cenário? O que fazer? Agora, uma cobrança gigantesca, que o cara não, o simples fato de ele trazer dinheiro para casa não é mais suficiente. Então, esse cara ele não começa talvez mais se reconhecer mais dentro desse sistema. E existem aí para aí alguns mecanismos, né? O de fuga é muito grande, né? Então, tipo, você não me ama mais, você mudou, então, né? Então a gente continua aí ocupando um lugar de total privilégio, as leis respaldam isso. Então, assim, a gente está falando isso de casais que se formam realmente, né? E que têm os filhos, Aham. depois se separam depois que o filho chega. Mas se a gente olhar agora as estatísticas dos 5 milhões e meio de crianças que não tem nem registro, né, do nome, então a gente está falando de coisas assim muito sérias, muito sérias. Então, eu acredito que sim, esse patriarcado e o machismo, né, andam de mão dadas, eles são realmente a base, né, desses números desse cenário, Dessa infelizmente, de ausência, altíssimas né? mães solos, que não necessariamente é uma culpa do homem, porque são relações, mas a base, né, a base, os gatilhos para isso, para termos números tão exorbitantes, com certeza, com certeza. É, uma coisa que quando eu comecei a abrir as lives, eu ainda estava gestando, né? Só que foram poucas, mas já faz um tempo que eu tô com uma conexão muito forte com as mães. E um ponto que, nossa, várias, mas várias mensagens de mães se questionando o porquê essa dificuldade do pai, né? Do pai do bebê cuidar, acolher a mãe. E isso já foi comprovado, né? Se você acolhe a mãe, você consecutivamente está acolhendo e dando amor para o seu Uhum, filho, né? uhum. Que está no forninho. Eu acho que existe um gap, né? Aí que o homem. Gente, eu estou generalizando, claro, mas, Sim, sim. né? Que é um gap que o homem não consegue acessar que se você está acolhendo e dando amor e carinho para essa mulher, você está dando para o seu filho, Sim. né? O que acontece? Não, vamos aí. Vamos lá para o cérebro, vamos entender. Aqui está o cérebro do Então, homem. a Amigo. resposta, a resposta é praticamente a resposta da resposta anterior, a Exato, base, né? É, né? Então, assim, temos uma estrutura que não educa um homem a ser cuidador. Não é à toa que todas as profissões de cuidado, a maior parte são ocupadas por mulheres. Então, o cuidado, ele necessita, para realmente me disponibilizar, necessita uma disponibilidade afetiva, né? Necessita uma empatia, necessita uma entrega ao outro. Então, eu vejo que dentro das construções das masculinidades, existe aí algo que nos impede de sermos cuidadores. A maior parte dos homens, e aí existem estatísticas e relatos, né, dos grupos que eu não fui educado para ser cuidador. Eu fui educado para ser provedor, para ser autossuficiente, para ser aquele cara que vai conseguir ter um status, que vai conquistar, que vai sempre, né, sempre para o externo, sempre para um reconhecimento e entendi. nunca
por uma doação, nunca por um cuidado. E nem um autocuidado. Então, o cuidado é tão distante de uma parcela dos homens que nem nós nos cuidamos. Não é à toa também que, né, morrem muito mais homens de doenças. O cara não quer fazer um exame de próstata, porque, olha só, um exemplo, né? E aí vai morrer, óbvio que vai morrer. Então, o cuidado é algo assim muito distante dos homens. E o que eu vejo quando chega a paternidade é que aí é um lugar distante e vem um momento de urgência, aonde a partir desse momento vem uma urgência e uma cobrança desse homem exercer algo que ele não foi educado e ele nunca exerceu a vida inteira dele. E Nossa, isso pode dar uma travada no cérebro do cara também. Inclusive de dar uma culpa. Falar, cara, eu não sei fazer. Eu não consigo fazer. E isso é comum às vezes, sabe? Eu vejo alguns homens, daí olhando para o lado de dentro dos grupos dos homens, que é o cara que não importante consegue, né? O ter cara esse que ele olhar se sente empático. impotente nesse cenário. Ele fala, cara, eu não sei o que fazer. E aí Eu entra o quero. Thiago. E o Daí que entra você faz, uma Thiago? galera. Aí você pega o cérebro, você mexe bastante. O que você faz? Como é que é? Como que são essas rodas? Como é que. Sim, Porque é um. Cara, você tá falando de toda uma criação, né? É um homem do quê? De 20 anos, 27, 30, sim. 40. É. Então, eu vejo que a paternidade, talvez, e aí uma própria pesquisa do Papo de Homem traz, eles fizeram uma pesquisa, eles identificaram 7 gatilhos de transformação das masculinidades, e um dos principais é a paternidade. Enquanto homem, eu afirmo, a paternidade talvez seja o maior gatilho para uma transformação de um homem, né? Porque justamente ele se depara com um cenário que ele nunca vivenciou e que vai vir esse sentimento de impotência. E um sentimento de impotência é muito simbólico para o homem, né? Tipo, se sentir impotente diante de um cenário. Então, existem alguns homens que não querem nem entrar em contato e continuam replicando o entendimento que gestação e parto é coisa de mulher. E tem homens que passam realmente a ouvir as parceiras, querer participar, fazer diferente dos seus pais, mas falam: caraca, eu não sei, eu nem conheço, eu nunca ouvi falar. Eu olho para um lado, nenhum amigo sabe, eu olho para o outro, nenhum amigo sabe, eu olho para trás, não sabe ninguém, não tem conteúdo. Quem sou eu, para onde Fica vou? que nem o de outra volta, né? Tipo, vou pra onde? Loucão, exatamente. E aí eu vejo de que um dos principais ferramentas para os homens buscarem ocupar esse lugar, vamos dizer assim, da melhor forma, é o conhecimento. Porque a gente está falando de um cenário onde a maior parte dos homens, não sabe nada. Primeiro que a gente não sabe nada de mulher, né? Então, assim, a gente não sabe nada do funcionamento do organismo, né, do corpo de uma mulher. A gente tem uma visão, né, esqueci o nome dele agora. Enfim, né, ele diz: nós temos uma visão linear diante de algo que é cíclico. Então a gente nunca vai alcançar, né, uma experiência feminina com esse olhar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é: como que é essa experiência cíclica? O que é isso? Como que é? Ainda mais dentro de um período onde nós temos já a responsabilidade. Porque enquanto só eu e você estamos namorando, eu posso estar, beleza, a gente está aqui curtindo, não sei o que lá, né? Eu quero conhecer você, mas assim, não existe uma urgência, não existe uma responsabilidade efetiva a partir do momento que você, né, que a Entra gente o vai ter um terceiro filho. elemento. Cara, virou responsabilidade nesse minuto, Gi. Então não é mais tipo, vou. Cara, não. Você tem que saber, porque se você é pai, né? Se você não, a partir do momento que sua parceira engravida, né, você já é pai. Desde esse momento, já existe uma responsabilidade. Você, mulher, de uma forma indubitável, por estar gestando, né, vivenciando esse vínculo visceral. E nós, homens, como que podemos desenvolver já esse vínculo e também nos aproximarmos disso, como ser responsável também desse momento? É acolhendo, é buscando conhecimento sobre o que é uma gestação, é buscando conhecimento sobre quais as características dos trimestres, o que pode acontecer com você, porque se eu te amo, né, porque a gente fala, quem ama cuida.
Que tipo de Exato, cuidado que eu estou fazendo com você? Que eu exato. estou oferecendo para você? E se eu quero ser pai, se eu tenho esse desejo de ser pai, ou enfim, você vai ser pai, né? Você, né, parte do princípio que você quer o melhor para o seu filho. E o melhor para o seu filho vai ser sempre dentro da gestação e por um bom tempo, principalmente no puerpério, acolhendo essa parceira. Esse acolher não é só, tipo, tá tudo bem, tô aqui. É sair de um lugar de passividade e ir para um lugar ativo, aonde eu Exato. falo, Gi, cara, você sabia que isso aqui pode acontecer com você? Olha só que loucura, meu, olha só esse hospital aqui, já viu essa E Camila, maternidade? ter. é, Tem. eu abri uma caixa, né, para perguntas e umas 5 mulheres perguntaram como é que faz para esses homens terem atitude. É muito doido isso, né? Porque ao mesmo É, tempo é o cara que é o provedor, mas ele não consegue ter atitude. Não... é difícil. Esse é um dos maiores desafios do meu trabalho, é engajar homens. Né? Então, só para você ter uma noção, 73% do meu Instagram são de mulheres. Até o começo desse ano, praticamente 70% das inscrições dos cursos que são para homens eram feitos por influência direta das mulheres, quando eram as mulheres que pagavam e eu conheci o cara no dia do curso, era por uma indicação ou porque a parceira marcou. Então, vai muito de. Mães que estão aqui nos assistindo, chama os papais. É isso. Chama. Chama a marujada aí. É muito necessário. E deixa eu levantar aqui, se tem várias perguntas. Ah, tem uma Aqui, galera aí. dedicado a todas as. É o nome da pessoa perguntou qual é o papel do pai no caso quando os pais estão separados? Eu acredito que o papel do pai, ele não muda. O que vai mudar é a situação e as dinâmicas que esse papel vai ser implementado, a partir de acordos. Mas eu vejo que, assim, qual é o papel do pai, do homem, dentro desse período, tá? Vamos olhar aqui para gestação, parto e puerpério, que é o que a gente está falando. Porque a gente não fala pai, Cortar um pode ser para a vida pouquinho. toda. Desculpa. Ah, Tem, temos pais aqui. opa! Yes! Tem Marcelo, O Gora, que fez curso 2 vezes já é no Rio de Janeiro Gora, comigo. maravilhoso, Gora. E ele tá aqui falando um monte. Eu acho que é José, esqueci meu óculos de novo. Enfim, desculpa te cortar, mas a gente tem que, né, Claro, interagir com a festejar. galera. Ainda mais na quarentena, né? Vamos interagir, pelo amor de Deus. Thiago, maravilhoso, seu papai. André, gente, Que bom, né? parabéns. Que bom. Que ótimo. Então, como o foco do meu trabalho com paternidade é nesses períodos, né? Para que de repente outros homens, outras pessoas que estejam olhando, olhando essa live, eu não falo da paternidade para frente do que eu estou vivenciando, tá? A Yara tá com 4 anos. Então, É eu, importante isso, eu- né? Que você fala o que você é tem como exato. experiência. É. Exatamente. E assim, dentro do que eu estudo, dentro do que eu ouço, né? Porque um dos meus principais papéis assim nesse meu trabalho é ouvir muitas mulheres e ouvir os homens. Eu entendo que existe aí uma tríade são 3 arquétipos que eu trago como o papel do pai, o lugar do pai nesses períodos, que seria o protetor, o guardião e o cuidador, tá? O protetor e o guardião, eles podem ser semelhantes, assim, mas eles têm algumas funções diferentes. O protetor e o guardião não no sentido de reforçar aquelas características que nós tínhamos falado no começo da live, de ser o cara que impõe o limite, que controla, né, que determina, que utiliza-se da força. Não é nesse sentido. Eu utilizo o protetor e o guardião como o homem, como a pessoa, como a figura que vai oferecer aí uma segurança e uma proteção para que você, mulher, enquanto gestante, possa vivenciar a sua gestação, seu parto e puerpério com total autonomia. Então, esse guardião,
e esse protetor, ele está muito mais associado à liberdade de eu, dentro de um cenário, tentar oferecer o melhor cenário possível para que você possa protagonizar o momento que é seu enquanto mulher no ápice, na plenitude do seu ser feminino, Ai, né, que que é a lindo. gestação e do parto. Então eu vejo que nós... E aí, indiferente da configuração familiar. Entende? Indiferente, eu posso estar separado de você, mas como que eu, separado de você, posso oferecer o melhor cenário possível, dentro das minhas possibilidades, dentro do que a gente acorda, né, para que realmente você possa gestar da melhor forma possível, para que você possa ter realmente a melhor experiência do parto e para que você possa vivenciar o seu puerpério da melhor experiência também. E se Ai, que tiver lindo. junto, Aquelas começam a mais chorar. ainda, né? Sou puérpera, né? Qualquer coisa. Sim. E o cuidador, né? Então, e aí a gente cai naquele lugar lá que talvez seja um dos maiores desafios para nós, né? Então, justamente como essa é uma possibilidade, como essa é uma oportunidade que a vida nos oferece para a gente começar, né, a olhar para isso que também nos atravessa. Então, não é algo que nós precisamos buscar fora, o cuidador, é algo que realmente está próximo, porque cuidado está ligado ao nosso afeto e todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções. A questão é que houve um afastamento, continua havendo um afastamento, né? Uma falta de reconhecimento desses sentimentos e emoções internas e, consequentemente, externas. E isso já pode criar um distanciamento que me impede, inclusive, de ser empático. Muitas mulheres falam, só precisa ser empático. Eu falo, cara, esse só para os homens, ele pode ser, assim, ó, léguas. Léguas, justamente porque empatia vem do grego empatheia, que está associado a emoção e sentimento. E se nós homens temos dificuldade justamente em acessar emoção e sentimento, naturalmente já nos coloca num lugar com maior dificuldade em ser empáticos. Então, esse só, ele pode ser muito, vai depender, claro, de cada homem, né? Então, a gente está falando de uma forma macro, né? Mas não podemos Sim. esquecer da experiência, né, de cada homem. É, da criação de cada um. Então, é assim que eu vejo. Jesus. Não, eu tô pensando assim, futuras mães. Já coloca o pai, coloca o futuro pai para conversar com o Thiago, né? Ai, eu tô Ó, eu pensando vou em abrir ser curso mãe. agora esse mês, gestação e Tô parto para pensando em homens. ser mãe. Você já olha pro seu parceiro e já fala: olha, eu comprei para você do Dia dos Namorados. Dia dos É uma Namorados, já ótima. procura o Boa. Thiago. Fala, olha aqui. Porque isso é muito, muito, mas muito importante. Porque Mas assim, ó, Gi, vai direto vou pro te, vou te filho. interromper porque assim, né, eu vejo as pessoas, muitas pessoas elogiando, esse cara existe, né? Então, assim, a Yara Esse, tá com 4 anos. Isso é uma construção, né, que eu venho fazendo, uma desconstrução e uma construção dentro de um privilégio que eu também tenho e de uma série de fatores que me auxiliam a ter essa percepção hoje. Mas, cara, eu já fiz muita cagada, né? Como eu falo, continuo replicando coisas que eu tenho que me policiar, porque facilmente eu caio num lugar padrão. Então, né, eu só estou fazendo o que vocês mães fazem e eu acho que essa é uma bandeira que uma galera do Paternidade fala, meu, a gente só está fazendo o que vocês fazem, o papel, mas né? mas é Exatamente, né? fora da Então, curva. A gente fica, ah, meu Deus! Sabe? A gente tem que. Eu acredito que a gente não pode bater palma, mas ao mesmo tempo. Ai, não sei, eu sou muito libriana. Eu bato palma, porque pelo não, mas você menos. pode bater palma. É A porque questão é não como o batem homem palma recebe quando essa é a palma. mãe, quando a mãe Mas, entra, entendeu? Ninguém bate a, palma. mas a Faz questão, assim, é que eu vejo é que, assim, o problema é como essas palmas são reconhecidas pelo homem, né? Então, porque se você bate palma e eu fico querendo as suas palmas, aí que é o problema. É repete, calma. quando eu Como é que é? busco nas suas palmas o reconhecimento da minha paternidade. Então, esse é um problema. Porque as palmas é legal, me motiva. Se eu faço uma coisa legal, eu falo, porra, porra, amor, né? Que massa. Puta, isso me motiva.
Agora, se eu passo a fazer as coisas só por um reconhecimento, eu só tô meio que camuflando, entendeu? Algo Ai, que cara, é. você é muito maravilhoso. Essa é bonita. Existe essa curva, né? Não, você não Exato. sabe. Quando eu não Mas eu tô falo fazendo por mim, live, tá? Porque, assim, busquei reconhecimento durante muito tempo sim, e ouvindo os homens, né? O quanto existe exato. dois É lados da moeda do camuflado mesmo. reconhecimento. Daí, na verdade, não é que você quer. Ai, meu filho. Tá te chamando? Tá, qualquer chorinho já fica, oh, meu Deus. Vai lá, vai lá. Não, eu tenho minha mãe, graças a Deus, a minha guardiã. Ela, esse menino tá pesando acho que 9 quilos, com 3 meses. Sério. Sério, eu não tenho balança aqui, mas eu vou comprar uma balança pra ver, porque realmente é um peso. Eu vi a foto dele, cara. Não, você não tem noção. Tá certo que ele tem onde puxar? Temos onde puxar. Bochechas temos, mas, meu A Deus, galera tá falando, vem Pedrinho, tá querendo que ele participe aí. ele é a coisa mais gostosa desse mundo. Ai, toda mãe fala, né? Mas por que que eu tô falando isso? Porque você pegou uma curvinha assim, porque sem brincadeira, se eu não tô fazendo live, eu tô amamentando, tô limpando o bumbum do Pedro, ou Uhum. tô falando com essas mães. E existe muito essa curva, realmente. Que quer Uhum. sempre falar, ai, parabéns. Que sempre quer escutar o parabéns, parabéns. Você fala, caraca, mano. Ou eu materno, ou eu fico falando parabéns Uhum. pro meu É parceiro. difícil. É difícil. Eu costumo falar que assim, né, a nossa régua de paternidade é pequenininha. Entre homens, eu vou falar agora aqui também, né, é menor que o nosso pau, né? Porque daí já falo bem na linguagem mesmo, Pronto, você quer falar né? de E figura. você pode ser o Kid de Bengala, papito. Entendeu? Então assim, então qualquer coisa que nós fizermos vai ser aplaudido. E o quanto isso não pode virar um mecanismo de ação, né? Um gatilho para uma ação. O quanto, na verdade, esse cuidado, existe a necessidade, inclusive, de nos apropriarmos desse cuidado e, principalmente, que é uma construção, mas eu vejo que é um caminho, é buscar prazer no cuidado. Porque quando a gente começa a buscar prazer no cuidado, inclusive, existe uma possibilidade de a gente direcionar a nossa libido, por exemplo, para o cuidado, né? Que é um dos maiores desafios de muitos casais, né? Com a chegada do filho, principalmente do homem, é o caraca, o que eu faço com esse potencial todo, né? Então, ou é num sexo ou é num trabalho. Então, talvez nenhum nem o outro você consiga desenvolver nesse momento, o homem, principalmente se o homem, por exemplo, ele está querendo ocupar esse lugar, só que o sistema também, acho que é um ponto importante de se falar, o sistema não está pronto de É, para esse pai que vocês, mulheres, querem com uma urgência real, legítima, né? Querem esse homem, e muitos homens já querem também ocupar, mas o sistema em nada favorece para que esse homem possa exercer também essa paternidade. Então a gente está falando de leis, de sistemas, né, de regras, e eu vejo muitos homens, por exemplo, cara, eu tenho que voltar a trabalhar, eu fico 10 horas longe de casa, e como que eu consigo ocupar esse lugar? Como que eu consigo? E assim, eu juro, eu chego em casa exausto, porque é 2 ônibus, porque eu, né, tipo, trabalho o dia inteiro, e não é porque eu quero, mas eu chego lá, tipo, sabe? Então o cara não e aí também não consegue produzir, porque daí ele quer ocupar esse lugar, ele não dorme também, que é a obrigação dele, a responsabilidade dele, então ele não consegue produzir no trabalho, que é algo que satisfaz o homem, se realiza, né, ser reconhecimento no trabalho, e chega em casa ele também não consegue exercer a paternidade dele. O que que eu faço agora? Como que eu posso então satisfazer, inclusive suprir e afirmar que eu sou homem, né? Porque se eu perdi meu trabalho, aqui em casa também não estou conseguindo ser pai, vamos transar e talvez também não tenha esse retorno. Como que eu direciono essa energia? E eu vejo que o cuidado, né? E aí a gente está falando inclusive de trocas de produção de hormônios, né? Que inclusive estão presentes no sexo ou em outros momentos prazerosos, né? Como ocitocina, dopamina, serotonina. E quando esse cara começa a buscar esse prazer no cuidado,
né, nessa disponibilidade afetiva com a sua parceira ou com o seu filho, naturalmente também ele começa a absorver esses hormônios e talvez, inclusive, conseguir equalizar mais todas essas oscilações e esses grandes turbilhões que vêm junto com a chegada de um filho de forma natural. De forma natural. Então, falando novamente sobre o Alexandre, né, ele fala: o simples fato de um ser chegar entre nós já abala completamente as estruturas de um relacionamento, de forma natural e indubitável. Então, agora, o que nós vamos fazer com isso? Então, mas é um processo natural. Né? Existe pai que é presente em relação ao bebê, mas não é bacana com a sua parceira? Como é que é? Desculpa, pode repetir. Não, acho que eu não me expliquei bem. Existe pais, é normal, na verdade, eu recebi umas 3 mensagens, assim, de mães falando isso, que é um pai carinhoso, acolhedor, quando ele tá ali, mas é um parceiro meio castrador, sabe? Assim, paciente, sim. Não é bacana com a mulher, enfim, isso é normal? Não é normal, é comum. É comum, né? E acaba sendo normalizado, infelizmente. E aí a gente cai no mesmo ponto que a gente falou lá, que é a falta de conhecimento. Então, olhando, né, para esse período que você está vivenciando agora, se gestação e parto os homens têm pouco conhecimento, puerpério... Então, eu não sabia o que era puerpério. Por quê? Posso falar? Eu vi pela primeira vez puerpério em novembro. Puerpério. Eu falei, o que é isso, gente? Puerpério? Sim. Eu não sabia. Então, assim, se você não sabe... Imagina, né, imagina... Entende? Então, o cara, ele fala, a mulher surtou, a mulher tá louca, ela virou uma outra mulher, quem é essa mulher? Eu não te quero mais, você tá louca, assim, né? Cai muito nesse lugar, né? Com o filho, obviamente, o cara ama o filho, então provavelmente ele vai fazer ali tudo que ele, né? Mas dentro de uma dinâmica familiar, talvez ele não ocupe esse lugar, que aí para mim é um dos focos do meu trabalho, é justamente fazer com que esse homem ele entenda que ele tem um papel e que existe uma saúde familiar, que indiferente da constituição familiar, mas existe uma saúde familiar. E que esse homem, né, enquanto um ser que não está vivenciando as transformações fisiológicas, que não está acessando os conteúdos de uma forma tão intensa quanto vocês, mulheres, vivenciam, e aí isso por evidências científicas, por estudos, por relatos, acaba se distanciando, realmente. Então, a falta de conhecimento sobre o que é puerpério também é um dos maiores gatilhos para separações, porque esse cara ele não consegue reconhecer e entender o porquê você está me trazendo alguma coisa. Está me falando isso, por exemplo, uma das principais características do puerpério, né, é a complexidade. Então, e uma das questões da complexidade é que muitas coisas, trazendo esse conceito do Edgar Morin, da teoria da complexidade, muitas coisas não têm nem explicação, porque são tão complexos, né, que eu não consigo olhar todas as facetas da sua realidade. Eu só consigo acessar o que eu vejo aqui dentro do meu ponto de vista. Então, eu não consigo entender, por exemplo, porque você tem uma gestação maravilhosa, um parto incrível, não falta dinheiro, tem comida em casa, tá com uma puta rede de apoio, cenário ideal, maravilhoso. E por que você tá triste? Tá louca! Por que você tá chorando? Por que você tá reclamando? Entende? Então, justamente porque é inalcançável. Se é inalcançável quando o cara tem conhecimento sobre os processos que envolvem, né, um puerpério, imagina o cara que não sabe de nada, que nunca ouviu essa palavra. Né? Eu falo, cara, é a mesma coisa você pegar eu falo maruja, é a mesma coisa você pegar um barquinho sem bússola, sem saber nadar, sem colete salva-vidas, sem saber guiar pelos e sair queimando, cara, vai cair num lugar
indesejado. Vai dar bosta, vai afogar, vai afundar, vai vir uma onda. Tem uma mãe aqui, Leonora, ela falou: tenho 3 filhos. A primeira vez que eu escutei a palavra puerpério foi agora, comigo. Ai, obrigada. Leonora, mas você também, hein? 3 filhos. Mas vivenciou, né? Então, e isso é o mais louco, né, de tudo, porque a gente está falando, a gente está nomeando uma fase que sempre existiu. Então, olha só que louco, né? Como mais uma vez a gente volta para questões, né, do machismo, do patriarcado, no sentido de que é muito mais fácil eu falar que você tá louca, é muito mais fácil, né, eu te colocar, inclusive, num lugar de adoecida, de coitadinha, porque mãe de verdade é aquela mãe que sofre, é aquela mãe que dá vida pela E é criança. guerreira. Porque a minha avó teve 10 filhos, essa que é a mulher. Então a gente vem desse lugar, Existem né? sogras, né, que são Sim. que exercem É, esse porque papel. é porque Machistas. É aquela é porque a gente mesma está coisa. falando de cultura, né? E de cultura são gerações, né? Então assim a gente está falando tudo isso que a gente está falando aqui está sendo falado realmente comentado assim para o grande público, enfim, para as pessoas de uma forma geral agora. E mesmo assim, né? Tem pessoas que nunca ouviram falar nessa palavra. Então, o cenário é negativo, altamente É muito negativo. negativo. Né? É muito negativo E quando uma você fala. invisibilidade, né? Se eu não consigo acessar o que você. Eu não vou conseguir reconhecer, e aí, né, que é uma das maiores queixas que eu ouço das mulheres, é justamente a invisibilidade, de não se sentir compreendida. Meu, ninguém me entende. A flor A de... questão é, não precisamos entender, porque não tem como entender. Precisamos É, acolher. acolha. A flor de spray é maravilhosa. Lado bom da quarentena. Isolar a sogra. Maravilhosa. E ela tá falando, gente, puerpério não é brincadeira. Não, a gente teve uma semana que o tema era puerpério. Justo Alexandre, Sim, Coimbra, falou tudo. E é isso, existem várias mães que não são acolhidas e que o leite seca. sim, total, total. Essa é uma das coisas que pode acontecer, não é? E isso, assim, o leite De secar, puerpério anda de mão dada com a depressão, não é isso? Que tem sim. todo um. O puerpério não é depressão, para que fique claro quem não sabe o que é puerpério. Então, assim, só para resumir, então, para quem não sabe o que é puerpério, tá? Puerpério, de uma forma bem reduzida só, tá? Mas vão pesquisar. Puerpério, Né? Já Google. tem muita coisa. Cuidado com o Google, porque o Google pode te aparecer que puerpério é igual quarentena, que Que não é. puerpério é depressão pós-parto, né? Então, pelo que eu estudo, que eu estudei, que eu venho estudando e ouvindo, e também, inclusive, fazendo curso com o Alexandre, de Psicologia do Puerpério, é, o puerpério é uma fase, um processo de transição dessa mulher, aonde ocorrem processos fisiológicos, e psicológicos e energéticos, para quem gosta, uma linha mais energética, aonde essa mulher ela passa aí por uma descoberta ou também um reconhecimento de muitos processos. Então imagina as mulheres vivenciam uma gestação aí de 40 semanas com uma complexa transformação fisiológica, né? Consequente um parto, né? Esse grande orgasmo da vida, né? Esse grande portal que só vocês mulheres vivenciam e que também traz impactos no corpo de forma fisiológica. Então tudo isso, de uma forma natural, pode levar muito tempo para ser recuperado de forma fisiológica. Mas quanto tempo? Isso vai depender de cada mulher. Então, dentro de uma questão fisiológica e também psicológica, o puerpério não tem tempo para acabar. A única pessoa que pode determinar quando, e de falar quando termina o puerpério, é a própria mulher de forma singular. Não é médico, psicólogo, padre, pai, mãe, tia. Né? E ainda tem as questões psicológicas, né, que é justamente tudo isso que a gente está falando,
de ocupar um lugar de invisibilidade, o próprio momento, a parte fisiológica pode interferir no psicológico, né? Os hormônios, por exemplo, a chegada da prolactina, se existe uma amamentação, de repente, que não está fluindo, né? Talvez seja aí também um declínio da ocitocina, e isso vai também impactar no humor dessa mulher. E qual é o Então, papel do assim, pai nesse momento, então? O que ele protetor, pode para essa viagem que é o puerpério se tornar uma viagem menos mais leve. exato, menos pesada, eu ia falar. Menos pesada, pode ser. O que o pai pode. Bom, os arquétipos eles permanecem, mas de forma É o tríade que prática, você isso, levantou. Sim. mas de forma prática, né, existem algumas responsabilidades. Algumas não, todas. Trazer para a consciência primeiro qual é as responsabilidades e quais são as novas demandas que a chegada de um ser traz. Então, assim, coisa bem prática, tá, Gi? Que eu falo, cara, vocês sabem tudo o que tem que fazer em casa? Tudo. Tudo. Você sabe? Né? Então, assim, porque eu não sabia. Chamou? Não Eu ouvi, Gi! uma briguinha, não, Gi. Não. Gi, cadê meu peito, Gi? Eu vi uma coisa, já tô toda assustada, menino. Ué, pera. Mas desculpa, qual é a pergunta? Ah, Todas as demandas de uma casa. Alô? eu tô aqui. Ah, Você tá, deu uma cel... deu Ah, uma tá, que a paradinha. tua imagem que deu uma travada, deu, eu não tô sabendo. Pra mim você parou ótimo, você tá assim. Então eu pergunto para os caras, você sabe todas as demandas de casa? Então, assim, tem que fazer compra, tem que lavar. Só louça, então vamos pegar uma coisa: louça, né? Tem que lavar a louça, secar a louça, guardar a louça. Roupa, tem que lavar. Então, assim, cada tópico, vamos dizer assim, tem subtópicos. Então, você tem essa percepção, realmente, coisas práticas de casa. Por quê? Porque agora é a sua responsabilidade. Então, tudo que for prático é da responsabilidade do homem, no Gente, meu antes, entendimento. né? Porque a gente precisa entender se esse homem Não, vive nessa casa, então você sim. cuida que é seu. Mas às vezes a própria dinâmica do É, casal, tipo, é. ainda mais dentro de um processo de Depende da romantização, casa, é. né? Eu te amo, você me ama. A gente vai ter um filho. Você acha que eu sou o cara da sua vida e eu acho que você é a mulher da minha vida, ponto. Eu vou te acolher tudo, meu. Vou pegar sua cueca aqui, vai me lavar. Nossa, que bonitinha, cheirosinha. Quando chega o filho, eu falo, não. Tipo, ó sua cueca no chão aí, caralho. Né? Então, só que aí falta realmente, a gente cai lá, não fomos educados para ser cuidadores, né? Então a gente entra em contato aí com vários questionamentos que a gente está atrelado à carga mental, que é uma das maiores, umas coisas que as mulheres mais relatam, né, durante o puerpério, justamente a carga mental, que é essa um monte de coisas que tem que ser feitas, realizadas e planejadas, inclusive, né, que é o planejamento. Então, tem esse ponto que eu acho que sim, é muito, porque isso, só de diminuir, pelo menos, essa carga mental da mulher, ela vai conseguir se dedicar a algo que ela tem que se dedicar, exclusivamente, que é o cuidado do filho. Porque se ela não cuidar, o filho morre. Assim, né? Sendo bem direto no sentido, assim, sabe? Mas de Tipo, repente é assim que a gente tem que falar com eles, com esses pais que não são muito. eu falo Ainda assim, não viraram a né? Eu chave. falo assim, né? Porque se, assim, se ela não conseguir, se você não tiver ali, quem que vai estar para fazer esse serviço? Exato. Para estar ali cuidando dela, né? Então, assim, não é ser legalzão. Inclusive, isso é um cuidado com seu filho, Exato. entende? Porque é uma corrente, né? É uma corrente, existe uma dinâmica. E que pela primeira vez, talvez, na vida, esse cara tenha que protagonizar o cuidado. E isso é muito difícil, porque vai ter que fazer com que ele acesse conteúdos e práticas que sempre foram exercidas, infelizmente, por mulheres. Então, ele pode se ver ocupando um lugar que historicamente é ocupado por mulheres, e isso pode dar mais uma confusão mental nele. Até porque ele vai falar pro brother dele, e ele,
primeiro que ele, se ele falar pro brother dele, né, ele vai ser julgado, vai ser chamado de pau mandado, vai ser chamado, não sei o que lá. Então, assim, existe uma broderagem muito negativa nesse sentido, né, que de repente ainda, daí a gente fica no sistema lá, né, de nadar contra a maré. Vai precisar que esse cara seja muito corajoso. E eu falo, cara, a gente bate tanto no peito, né, para ser coragem, ser forte, tá aí. Quero ver então. Quero ver você. Fala, meu, como é que você faz na sua casa então? Como é Vai que lá. é? Quem que cuida da sua parceira? Né? Como que é? Você sabe o que é amamentação? Você sabe qual é o seu papel na hora da amamentação? Sabia que se inclusive você estiver ali cuidando, oferecendo água, a mulher desidrata muito, tem que estar hidratada para aumentar para a produção de leite. Se ela não, ela esquece. E se ela não Total. estiver hidratada, vai cair a amamentação Fala, e, consequentemente, o seu filho, de repente, né, cara, não vai estar ali tendo o que ele precisa, do mais importante da vida, porque senão ele morre. Né? Eu exatamente. falo só para dar um impacto, né? Que a gente impacta assim, deixa lá. É bom. Deixa eu só falar, ô Flores Pri, chama o pai do seu filho para assistir. Ela tá comentando umas coisas, chama ele. A gente não O fala que ela está nada. comentando. Imagina, estão assistindo juntos, né? Aqui é Refúgio Tchê tá falando, eu fico agoniada com meu cunhado, que ele fica parado esperando minha irmã falar o que tem que fazer. Tipo, hello, você tá cego? Isso, Flores Play chama. Mas é muito isso, né? Parece que trava. Não vê, ou se não, a gente cai às vezes não vê de verdade, tá? Isso que é o mais louco. Né? Assim também como a gente não consegue alcançar algumas coisas, tem coisas que de repente você também não consegue alcançar, e não é que isso certo, mas assim, às vezes o cara não vê mesmo. E não é porque ele é o cuzão, é porque, meu irmão, daqui a pouco eu pego, tá aqui. Ele não Calma, entende é que sempre um isso tempo. então. Então ele não entende, é difícil para nós homens Pô, eu peguei entendermos a as xícara. urgências. Você não vê que eu peguei a xícara. Agora só não reclama porque não coloquei a água dentro. Eu peguei a xícara. Você não agradece pela xícara? Vontade de falar, Sim. não, querido. Eu estou E para o sangrando, tá homem, saindo leite, tô tirando o negócio. Você quer que eu agradeça pela xícara? sim. Cara, mas vou te dizer, ó, eu trabalhava fora, assim que a Bruna teve, que a Yara nasceu, e muitas vezes o sentimento que me vinha é, cara, eu fico o dia todo, ela ficou o dia todo em casa e ela não conseguiu fazer nada. Eu em uma hora eu consigo arrumar muita coisa aqui. Como assim? Eu não consegui entender, olha só, né, que é como assim? Ela tá em casa, ela não teve tempo. Então, é inalcançável, sabe? Tipo, e assim, porra, amo minha parceira, sempre amei, sempre que construí uma família, então não é de ser sacana e de repente, puta, não. Eu não enxergava mesmo assim, sabe? E achava que estava arrasando, inclusive. Então, a gente cai nesse lugar muito fácil, Gi, É, muito às fácil, vezes assim, você sabe? chegar e falar assim, por que que você não atendeu o telefone? Não tá fazendo nada. Simplesmente. Sabe, tem umas coisas assim que eu acho bem Sim. importante. Deixa eu ver. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, tá, mas e aí, o que que o cara faz, né? Por exemplo, porque existe também, né, aquele cara que, meu, o cara fez curso, se preparou, ele tá realmente ali, meu, tá, meu, mandando ver realmente, né? E ele quer, inclusive, implementar tudo que ele aprendeu para, inclusive, corresponder às expectativas da parceira, né? Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa agora, recentemente, inclusive quem está assistindo aí, acessem lá o meu perfil e vão lá no link que está na bio, porque tem uma pesquisa exclusiva para os homens para saber o Boa. que é paternar dentro desse novo formato, né? Quais são os sentimentos, quais são as dificuldades, desafios, e um dos desafios que está me apresentando agora, que um dos maiores desafios é justamente equalizar, né, as expectativas da parceira com que esse homem consegue entregar. E isso é muito louco, né? Porque a gente cai naquele lugar. Existe uma urgência legítima, né? E existe um tempo de um cara que tá, meu, puta processo ali difícil, né? Vivenciando. E aí esse cara me pergunta, tá, mas e aí o que que eu faço? Eu falo,
cara, é difícil, mas talvez um dos caminhos, e no meu entendimento, pelo menos é o que eu utilizo, é de falar, olha, eu tô dando o meu máximo, eu juro que eu tô dando o meu máximo, sabe? Talvez o meu máximo ainda não esteja suficiente, mas eu, beleza, como que a gente pode construir caminhos então? Mas é se vulnerabilizar também. Isso não é se vitimizar. É falar, né? Vitimizar quando você não faz nada e você faz um pouquinho e se vitimiza, né? Não é isso. Não, Eu tô que é falando quando violento, realmente eu que percebo. fala um monte de merda pra mulher e Daí lava uma louça e acha que tá tá ali tô arrasando. ótimo. Eu nem te mandei a Tô merda. falando, exato, falando aquele cara que tá buscando realmente, né? Que talvez eles não consiga tá alcançando as Exatamente, expectativas, que mas, cara, ele tá, tipo, meu, tô aqui, sabe? E de falar realmente, meu, tô cansado. Tô assim, eu sei que, inclusive, legitimar, acho que a primeira coisa é vamos legitimar o que você, enquanto mulher, está me trazendo. Eu entendo, você deve estar, né, cansada, mas eu também estou vivenciando as minhas experiências. tudo é Tô diálogo, né, cansado. Thiago? É muito Tudo. importante. Principal ferramenta. Principal ferramenta, Eu Gi. cresci, meus pais são casados até hoje, eu cresci ouvindo isso. Tudo é diálogo, é uma comunicação boa. é, E falar o que você sente sem agredir, né? Uhum. Entender que a gente vive no mesmo mundo, mas eu tenho meu mundo, você tem seu mundo, o bebê tem seu mundo, e vamos dialogar, né? De uma forma Sim. com muito respeito. Eu acredito que agora é um momento muito difícil, né? Todo mundo está saindo da sua zona de conforto. Então, imagina uma família que está fora da zona de conforto, mas o mundo fora da zona de conforto. Então, é muita, muita loucura, né? Para lidar. Então, o diálogo com respeito às vezes foge, né? Total. Vai na agressividade. Comunicação é um dos maiores desafios da humanidade, né? Acho que tá nítido, né? Tá. Tá nítido. Então, Ah, eu o quanto realmente a chegada de um filho ele pode potencializar tudo, né? Então, se e a comunicação é uma das coisas é muito foda. É muito desafiador porque, principalmente assim, nós homens também temos alguns padrões aí, questões de limitações da comunicação que nos coloca talvez em um lugar bem difícil, que é o seguinte: se você não me diz, né? Você não me disse. O que que eu estou falando? A gente busca uma comunicação sempre verbal, né? Uma resposta racional. E, né, o puerpério, inclusive esse bebê, ele não se comunica. Vocês, mulheres, né, dentro desse período, na verdade, tudo comunica, né? Mas, né, dentro desse período, quantas informações você me traz com silêncio? Quantas informações você me traz com um sorriso, com um choro, com um sono, com uma olheira? Isso tudo comunica. Então, se agora eu fico preso somente a uma comunicação verbal, cara, é uma situação muito delicada. Inclusive, assim, como que você vai se comunicar com seu filho? Ele não fala. Então, o que eu estou querendo falar é justamente que é extremamente necessário entendermos que tudo comunica, que existem várias formas de se comunicar e que para essa comunicação ela ser estabelecida de uma forma afetiva, acolhedora, inclusive que vá buscar caminhos para resoluções de conflitos ou de desalinhamentos, que eu acho que é esse o objetivo, né? Não é te acusar. Eu não quero te fuder. Eu te amo, a gente tem um filho, então assim, não quero o mal. Então vamos partir desse ponto, como que a gente pode construir novos caminhos? Às Né? vezes Então o pai pode falar. pode estar com tanto medo de sair da zona de conforto que ele se torna um cara muito agressivo, né? Sim. Existe isso é, É repelir, né? é... É a negação, né? Então assim, Nossa, você tem um trabalho muito, muito difícil pela frente, né, Thiago? Porque eu imagino, porque o que eu escuto aqui, conversando com as mães do lado de cá, é tipo, a grande maioria, a galera tá meio perdida mesmo. mas sabe qual eu vejo que é o meu principal trabalho? É juntar os homens para falar sobre assuntos profundos.
porque eu Desculpa. acho que esse é o meu maior propósito, é criar uma rede de apoio masculino, uma rede de apoio paterno. Porque eu vejo que é isso que realmente auxilia os homens. É reconhecer e visualizar nos outros homens novas possibilidades do que foi entregue para ele, sabe? Então, claro, o conhecimento vai ancorar, vai dar fundamentação, mas é na experiência, na sua própria experiência e na experiência dos outros que ele vai conseguir identificar e validar algumas coisas que podem acontecer na vida dele. Então, eu vejo que, e a minha maior bandeira, com certeza, é criar justamente a necessidade dos homens buscarem redes de apoio, grupos saudáveis, né, onde eu possa falar, meu irmão, cara, não sei o que fazer, tô sofrendo, ou caralho, você não acredita, meu irmão, aconteceu isso, olha que massa. E o outro fala, meu, me conta mais. Ou se não, tipo, meu, dá aqui um abraço, sabe? Um aperto de mão, um silêncio. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito mais que eu falar para um cara o que fazer e o que não fazer, até porque não é esse o meu papel, né? O meu papel é justamente oferecer um cenário para que ele se sinta seguro, acolhido, levar conhecimento, porque a partir desse conhecimento ele decida o caminho dessa paternidade. Porque a paternidade ela é uma construção. Não existe. Se alguém prometer que vai ensinar uma pessoa a ser pai, como acredito que também é ser mãe, essa é a maior falácia. Esse cara ele está enganando. Porque não existe isso. Não existe isso. Até porque não depende de uma pessoa, né? Depende de uma criança, depende de uma parceira, depende de todas as relações que são construídas que vão interferir na existência desse ser humano. Então não é só, tipo, agora eu quero ser pai, vou estudar e vou fazer tudo. Não. É uma troca. Então cai na complexidade. Né? Cai na complexidade. É muito sério. É realmente muito sério. Você já assistiu o documentário The Mask You Live In? Já, É com muito foda. certeza. Você assistiu O Silêncio dos Homens? Não, mas já me disseram para assistir. Assiste. É a versão brasileira do Silêncio dos Homens, realizado pelo Papo de Homem. Tive esse privilégio de participar lá. Eu tentei Assiste. falar com o pessoal do Papo de Homem. Eu consegui falar com a poetra? Não sei. Papo de quê? Ah, tá acabando o nosso tempo. Eu quero te agradecer muito, Thiago, pelo seu trabalho. É um trabalho muito especial. Você está salvando relações. Está salvando Uhum. a criação de vários seres, sabe? E isso é um trabalho muito, muito importante, é muito potente. Então, eu te agradeço Muito por obrigado. esse Fico muito trabalho. Eu feliz. espero Fico que feliz. cada vez mais você toque mais nessas almas desses homens para que a gente tenha uma sociedade mais acolhedora, né? Sim. Mais. É o que me move. É o que me move, pensar para um futuro para os nossos filhos. Né? Então, É, enquanto agentes transformadores, é o que a gente quer semear, né? A partir de agora. Que já é agora, né? O futuro está agora, começa aqui. Então agora. é isso, né? Quais relações que a gente quer que nossos filhos construam e desenvolvam, né? Não só com seres humanos, mas com a natureza, né? Com tudo que nos envolve, né? Então, fico muito honrado. Conta aí comigo, Obrigada. tá? Todo Sempre mundo que tá você falando que quer precisar. mais live contigo. Você quer deixar uma frase, assim, algo para os pais? Eu percebi que os pais que assistiram, quer dizer, que comentaram aqui, são pais que estão, né, no movimento de. Então, eu vi vários aí que eu conheço e com certeza estão. A frase que eu quero falar é um convite, na verdade, né? Então, um convite para os homens que estão aqui e para que as mulheres que estão aqui estendam um convite para os homens, para conhecer não somente meu trabalho, mas um convite para que esses homens realmente se permitam vivenciar uma paternidade de uma forma mais profunda, né? E de preferência que encontrem grupos de apoios, né? Grupos de homem, grupo de apoio não seriamente, tá, gente? Não é estilo A mesmo.
porque a urgência às vezes é semelhante, mas que achem, que busquem realmente em outros homens novos caminhos, né? E existe cada vez mais grupos Existe. assim. Eu vou colocar no texto, estão perguntando qual é o nome do documentário. Eu O falei Silêncio dos Homens, é. O Silêncio dos Homens, que tá aonde? Tem no YouTube. No YouTube. E o The Mask You Live In, que tá no Netflix. Eu vou Isso. escrever. Tem um outro também que é muito bom, que se chama Precisamos Falar com os Homens, que também é do Papo de Homem. Que foi o primeiro. Então tem esses dois aí que são versões nacionais, trazem uma realidade brasileira. Que massa. Eu acabei de ler da Pri, que ela falou que o puerpério dela não é o mesmo depois que ela tá em contato com essas lives que eu tô levantando. Isso deixa meu coração mais quente, porque é isso que a gente precisa fazer, né? Sim. A gente precisa se acolher e quem tiver poder de comunicar e acolher o próximo é o melhor. E achei que estava terminando. Eu não sei que horas que abriu. Ainda não sinalizou. Eu não sei. Ai, meu Deus, caiu tudo. Isso não é uma despedida, peraí. Eu me empolguei aqui, caiu tudo, meu Deus. Já passou de 1 hora, né? Não sei se de repente, pelo número de seguidores, se de repente pode passar, enfim, não sei como é Não, que não tem funciona. isso. Não? Não, deixa eu ver se tem mais pergunta. É, Bom, qual é o papel do pai no puerpério? A gente já falou. Sim. Quais as tarefas que podem ser divididas para os cuidados do bebê com o pai? A Carlinha está perguntando. As tarefas, acho que não tem nem que ser dividido. O homem tem que se apropriar mesmo das tarefas, né? Acho que tem a questão do bebê que a gente pode falar de repente, né? Que existe a fala de muitos homens trazem que existe uma grande dificuldade de achar um espaço dentro dessa relação tão fusionada que é a mãe e bebê, né? Que não consegue ali de repente nem exercer, que muitas vezes está tão fusionado isso que ele não consegue nem de repente cuidar, por exemplo, né? Existe talvez uma superproteção dentro da fala desses homens. E aí caímos lá na questão do conhecimento de novo. Tem uma teoria chamada esterogestação, que é justamente, né, essa teoria traz que a gestação ela tem mais de 9 meses, né, de 40 semanas, enfim, do tempo da gestação. Né? Tem um período, né, esterogestação, né? Então fora uterina não, né? Tem a intrauterina e extrauterina. Nasceu o filho, né? Tem Ele mais nasceu. 3 meses. Essa gestação tem 12 meses, depende de cada mulher, 13 meses, enfim, ela tem um período. Porque o que acontece? A criança se reconhece enquanto pertencente do corpo dessa mulher e a mulher também entende que essa criança ainda também é uma extensão do seu próprio corpo. E isso é tão forte, né, que talvez não exista mesmo lugar para o homem dentro dessa dinâmica. Isso não significa que ele não tem que estar ali. Porque a paternidade, enquanto vocês mulheres já vêm desenvolvendo um vínculo de forma visceral com essa criança, né, durante a gestação, nós precisamos construir algo a partir da materialização desse ser. E essa construção desse vínculo, inclusive, é através da construção desse vínculo que esse bebê vai reconhecer no pai uma presença segura, para que aí sim ele queira ficar com o pai, é esse pai estando disponível o maior tempo possível, né, com presença. Por mais que talvez essa criança, por exemplo, chore sempre que ele pegar a criança no colo. Né? Cara, continua. Continua. Hoje... Deixa a criança chorar. Não continua assim, mas tipo, hoje ficou 5 minutos, né? Tipo, pô, não é para sofrer, né? Mas assim, tenta usar algum recurso, tenta buscar realmente algumas. Vai no limite, beleza. Hoje fiquei 30 segundos. Amanhã você vai ficar 45 segundos. Outro dia, 1 minuto. E essa construção desse vínculo, né?
ela vai sendo construída, e inclusive essa segurança, que é a figura de segurança, de apego, né, da teoria do apego realmente. Então isso é uma construção, e só vai se dar quando esse homem ocupar ali. Só que esse sentimento de rejeição do filho, ele pode mexer com esse cara. De falar, cara, meu filho não quer ficar comigo, né? Eu tô aqui e ele só chora. E é difícil, obviamente, né? Como assim? Tipo, pô, você não quer meu filho, a coisa que eu mais amo no mundo não me quer. Mas é uma construção, por mais dolorido que seja, tem que buscar realmente com banho, dar o banho, começar aos poucos, criar algumas coisinhas, por exemplo. Né? Então, banho, puta, irado. Né? Trocar fralda, irado. Fazer uma massagem, uma chantala, Delícia. sensacional. A Oriana tá falando, mas para isso o pai precisa ver o bebê todos os dias, né? O ideal, sim, né? Mas dentro das realidades é o máximo possível, É. né? E aí entender que também essa construção, ela talvez se dê de uma forma mais lenta, mas ela vai existir. Eu acho que isso que é importante falar, né? Ela vai existir. Esse homem não vai deixar mais pai ou menos pai, né? Talvez porque ele não esteja ali por alguma situação, né? Mas é ele estar o máximo que ele pode, porque o vínculo não é só por qualidade de tempo, é por quantidade. Então, dentro da realidade, dentro das possibilidades né, de cada recorte, é se disponibilizar o máximo possível. Entendendo que, de repente, essa construção e esse vínculo ele vai se desenvolver mais com o tempo. E aí é respirar, se trabalhar, enfim, E fazer criar. acontecer. Eu acho que a mesma pergunta que a Ana fez, que a Ana falou, e como fazer esse vínculo dar certo quando os pais são separados? Resposta, né? É, o que vai definir muito é a relação que esses pais, que a mulher tem com o parceiro, né? Quais que são os acordos, como é que isso se dá, como é que, né, como é que se dá esse trânsito, né? Vamos dizer assim, né, do homem dentro dessa... Eu acho que o pequeno tá chamando. O pequeno tá falando, vó, vó. Não, a live tá continuando. A Mari tava certa, a Mari Teixeira. Ela falou que tem algumas lives que estão durando 1h20 por aí. Isso nunca me aconteceu. Mas Olha, enfim. deve estar bom, né? Acho que o Instagram tá falando, meu, manda aí. O Marcelo tá falando aqui que o ideal é que esse tempo seja de qualidade. A qualidade sim, né? Acho que assim, tudo que a gente faz. Mas isso não pode ser como gatilho para deslegitimar a quantidade, entende? Porque senão a gente pode cair num lugar também perigoso, que é falar, eu fico 1 hora com meu filho aqui de qualidade, que dependendo que qualidade é essa, mas vamos lá de qualidade, né? Mas o vínculo, tá? E aí é por estudos mesmo, né? A teoria do apego ali traz isso, é por qualidade, mas é por quantidade também. Os vínculos, né? É por quantidade. Então, Sim. assim, eu te conheci hoje, né? A gente tá falando de intimidade. A intimidade, ela não vai se dar. Se eu tiver 1 hora aqui, a gente, fica aqui maravilhoso, só love. Mas vai ser um limitador. Se a gente ficar muito mais tempo, eu vou ver outras facetas, a gente vai se reconhecer muito mais. Então é por quantidade também. Acho que meu bebê quer mamar. Vai lá, Gi. Ô, vó, Gente, vamos deixar a Gi ela não amamentar. responde. Ah, minha mãe. O Pedrinho já tá ali Deixa eu ver se tem mais alguma chamando. coisa. Acho que. Agora eu ouvi, ó. Oi, eu vou dar de mamar, então, pequeno. Ah, minha trouxona desse tamanhão. Deixa eu. A Ana, vamos só mesmo uma pergunta que eu fui com o coração na mão, assim, de não responder. Quando o pai não pode estar presente fisicamente por motivo de trabalho, etc., como criar esse vínculo? Esse vínculo ele vai ser criado, tá? Talvez não seja no tempo que se cria a expectativa, mas ele vai ser criado. Se esse pai está presente com o tempo que ele tem disponibilidade e ele se disponibiliza afetivamente quando ele está presente, esse vínculo ele vai ser criado com certeza, tá? A questão é
Quando? Como? E isso não tem resposta, porque vai ser de uma construção que só eles vão saber, né? Vai ser uma construção singular ali dessa relação. Então, mas vai acontecer. Eu acho Ai, até eu que já tô ele não aqui. quer mais. Tipo, desliga isso, mamãe. Todo mundo tá falando que ele não é pequeno. Ele é grandão. Ai, gordinho. Então tá. Ti, Tá a bom. gente vai querer você de volta, porque, cara, Só você chamar. viu, né? A galera tá tipo, queremos Thiago de volta, queremos Thiago de volta. Vem cá, gordo. Vai mostrar o gordo? É pra ele. Ele é muito pesado, Jesus. Vem cá, meu amor. Ai, Não, gente. Ele é carequinha também. ele é. A Yara ficou careca até 1 ano e pouco. Tadinho. Não. É, eu também. Eu era careca até 1 ano. Vai ficar. Tchau, tio Ti. Não, gente. Deixa eu acordar. Ó, ó. Eu só queria um cheiro, principalmente, mamãe. Hum. Gente, muito obrigada de estar aqui com a gente. Valeu, gente. Obrigada a ti, você também. Muito obrigada pelo seu trabalho. E fico feliz que você curtiu, então. A gente vai te chamar de novo. Só chamar, só chamar. Epa. E conta aí comigo fora da live também, tá? Ah, obrigada. Tá? Um dia que abrir as coisas aí, se vier para Ubatuba, que a gente tá próximo, né? Você tá em São Paulo, tem Ah, Ubatuba. Ubatuba. Quiser vir respirar um ar puro Ai, que aí, trazer aí o delícia. Pedrinho para brincar com a O Yara. A Yara Pedrão. adora neném. Gostei. Pedrão. Pedrão. Ele é muito gordão. Gordão. Então tá, lindona. Vai lá. Muito obrigada, viu? Beijo pra vocês. Beijo, Beijo, tchau. galera. Beijo, Tchau, muito galera. obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Vai, graças. Vai, tchau. Ainda tava.